Valdirene é empreendedora. Ela montou um pequeno negócio de fazer bolos. Tem gente dizendo que ela vai ser a próxima. Que momento! Vamos deixar só uns segundinhos aí, um minutinho, uns 30 segundos para o Face avisar a galera que está rolando. Ah, Nana, obrigado, cara. Seja bem-vinda. Eu sei o quanto tu tá atucanada hoje. E tu tá por aí comigo. Obrigadinha, meu bem. Tá ouvindo a música? Tá tudo certo? A minha voz tá boa? Tá... Tem uma música no fundo aqui. Só me dá um ok aí, Nana. Me diz se tá tudo bem aí esse troço. Faz tempo que eu não faço. Caracoles. Acho que eu vou botar aqui um... Como é que chama aqui? Um fonezinho. Não sei se tá dando para ouvir um rock and roll aí no fundo. Atucanada. Ah, muito obrigada. Ótimo, vou ver se eu ponho esse fone aqui, porque ele só tá no meu ouvido. Atucanada, tá? Para os leigos na linguagem do sul. É uma pessoa que está cheia de tucanos. Que é nada. É uma pessoa que está cheia de tarefas, passou por muitos problemas, por muitas coisas durante o dia, muitos atendimentos. E a casa tá caindo no cansaço. Deixa eu desligar a música, né, agora. Thunderstruck do AC/DC, maravilha. Uma música boa para começar essa live, maravilha. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu não vou me estender. Eu quero que isso aqui seja uma live bem direto ao ponto, porque eu sei que a gente não tem tempo para esse bando de coisas que hoje a gente tem na internet. Eu sei que a gente precisa otimizar o nosso tempo da melhor maneira possível. Então, fiz aqui umas anotações importantes, porque senti na pele isso todos os dias, o tempo todo, junto com as minhas queridíssimas que estão aí online. Nana, obrigado. E o quanto a gente precisa se armar, o quanto a gente precisa se munir para fazer a coisa toda acontecer. Nós, principalmente empreendedoras, que vamos estar aqui, empresárias, donas dos nossos negócios, exército de uma mulher só, que a gente precisa estar blindada e alimentar todas esses novos comportamentos, esses comportamentos importantes que a gente precisa para fazer nossos planos, os nossos projetos, os nossos negócios, seja lá o que for, crescer. Então, em primeiro lugar, obrigada para quem está aí ao vivo comigo, quem vai assistir ao vivo, quem vai assistir a reprise. Obrigada pela atenção e eu vou ser mega sucinta porque eu quero que esse troço te traga retorno. E para quem vai assistir depois também, para quem está aqui pela primeira vez, quem porventura está aí não tem a menor ideia do que eu faço, eu sou business coach, eu sou especialista em negócios digitais femininos, está aí as minhas queridíssimas para confirmar isso aí. E minha missão aqui neste planeta Terra é te ajudar aí a redescobrir, a reencontrar os teus pontos fortes, as tuas habilidades, a confiar nisso aí, e te transformar numa nova versão, fazendo tu enxergar a questão do trabalho como o desenvolvimento de uma arte, para que tu possa ser bem remunerada por isso, para que tu tenha uma vida com mais significado, uma vida com mais plenitude, uma vida com mais propósito e aquela coisa toda. Seja bem-vinda, Lili, Marcela, obrigada, Milene. Beijo, beijo. E neste momento, eu estou no comando dos meus programas de desenvolvimento, minhas capacitações online, Mulher Startup, né? Onde eu sempre gosto de dizer que eu cravo a minha bandeira nesse universo feminino, né? Do empoderamento feminino, que eu realmente acredito que através do empreendedorismo a gente pode construir os nossos impérios online, eu sempre gosto de dizer.
né? Hoje a gente tem tantas possibilidades por aí, nós mulheres, e devido a essa grande quantidade de informações que a gente tem disponível hoje, às vezes a gente acaba não sabendo, não tendo contato com algumas ferramentas importantes e bem acessíveis para a gente começar os nossos negócios. Então, além de fazer essa construção, é muito importante que a gente se imuna de todos os comportamentos saudáveis para a gente fazer essa coisa acontecer, né, de uma melhor maneira. E nessa conversa de hoje, nesse bate-papo de hoje, eu quero te chamar a atenção para alguns pontos. O título da nossa live é Os 8 Estados Mentais para o Sucesso, porque eles realmente existem, eles devem ser treinados. Esses estados mentais são como músculos, né? São como músculos que a gente tem que treinar todos os dias. E eu quero identificar aqui contigo como treinar esses estados mentais, acima de tudo, esses estados que vão te levar para o topo, que te levam para o sucesso. E também quero te chamar a atenção para aqueles sintomas invisíveis que estão destruindo a tua estrada dos tijolos amarelos, como no filme da nossa Dorothy. Às vezes a gente está ali super numa boa, super construindo as coisas e de repente acontecem alguns percalços no meio do caminho que faz com que a gente desista das coisas. Acho que talvez aquilo não seja pra gente, a gente está na maior empolgação, de repente aquela frio na barriga, perto de atingir as metas, e eis que sobe uma parede de concreto na nossa frente, né? E a gente se depara, puxa, e agora? Como é que eu vou atravessar esses obstáculos? Como é que eu vou lidar com essas incertezas todas do caminho? Como é que eu vou lidar com todas essas novidades? E eu não sei se tu já passou por algo assim. Eu já passei algumas vezes e às vezes a gente decide que a gente vai ver uma luz no fim do túnel. A gente decide que a gente vai encontrar esse resultado que a gente quer e a gente descobre que a resposta sempre esteve dentro da gente. A gente acaba vencendo os nossos medos, independente do que for, custe o que custar, seja o desafio que for, a gente decide que a gente vai vencer aquilo lá e a gente acaba descobrindo que a persistência é a chave para esculachar os nossos medos, para esculachar o nosso medo. Persistência, ela elimina com as nossas dúvidas, ela elimina com a nossa negatividade, porque acima de tudo, ser persistente a gente caminha apesar dos medos, apesar das incertezas, apesar dos grandes obstáculos aí no caminho. Ser persistente vai ser a chave para que tu conquiste os teus planos, para que tu conquiste o teu sucesso. E se eu pudesse exemplificar, seja bem-vinda, Alexandra, seja bem-vinda. Se eu pudesse exemplificar essa questão da persistência, é só a gente lembrar um pouquinho quando a gente era criança, onde a gente se esforçava, ia lá, era persistente, até a gente conseguir o que a gente quisesse. Então nós íamos fazendo. Concorda? Né? A gente ia fazendo, a gente não tinha um pensamento de que talvez fosse errado, ou simplesmente a gente não se importava, a gente fazia. Aí até que o tempo vai passando. E a gente começa a aprender e dissolver essa persistência dentro da gente, porque a gente é ensinada que talvez cometer erros, receber críticas, seja algo de ruim. Né, algo que a gente não precise passar, ou que a gente tenha que evitar para que a gente seja aceita. Seja bem-vinda, Rê. Fran, tô bem louca. E ser aceita, né? A gente deixa de persistir nas coisas, a gente acha que errar, receber crítica, vão fazer com que a gente não seja aceita aí no grande grupo. Então, para nós, mulheres empreendedoras, eu ainda acho que ser persistente pode ser um grande desafio, né? Principalmente porque o quanto de responsabilidades a gente tem. Eu não sei quantas de vocês, seja bem-vinda, Veri, boa noite. Eu não sei quantas de vocês têm uma série de responsabilidades, uma série de tarefas depois do horário, né, normal, no horário CLT,
o horário que vocês já executaram o trabalho de vocês, o quanto de atividades tem na parte da noite, que é cuidar de uma família, cuidar do seu negócio, cuidar dos seus filhos, cuidar de uma alimentação, tomar banho, descansar, respirar ainda de cima. Fê, minha prima, seja bem-vinda, obrigada pela presença. E o quanto achar esse tempo, achar um tempo para se dedicar, achar um tempo para poder desenvolver os nossos negócios, desenvolver a nossa mentalidade, o quanto isso é difícil. E eu tenho certeza que cada uma de nós que está aqui hoje tem os seus motivos, tem as suas desculpas, né? Que poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas estão aqui se desenvolvendo, estão aqui buscando alguma coisa. E eu gosto de chamar atenção sobre isso tudo, porque comigo também não foi diferente. Quando eu comecei, quando eu tive a ideia e quando eu realmente quis transformar minha vida, ou quando eu realmente quis iniciar um negócio, né? Eu venho do mundo corporativo, então eu criei uma coisa nova, eu criei uma coisa para mim do zero. Do absoluto zero, uma coisa que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer, que eu podia estar fazendo hoje e eu estou fazendo. Então, mesmo que eu tivesse criado esse plano todo, mesmo que eu tivesse com as armas todas na mão, com as ferramentas, tudo pronto, tudo numa boa, sempre tinha alguma coisa que acontecia que pode ser que te tirasse do prumo. Né? Dava alguma coisa errada, então podia ser uma mudança, uma estratégia que não deu certo, a minha autocobrança, né, se assim eu posso dizer, de fazer as coisas saírem certinho, o nosso famoso perfeccionismo, talvez uma falta de retorno de alguma coisa que eu fiz, e por aí vai, a lista é enorme. E nesse vai e vem, nessas idas e vindas, a gente descobre que somente ter esse plano, ter a motivação, ter a coisa toda funcionando, né? Só isso não é só o suficiente. A gente tem uma parte dentro da gente, uma parte comportamental, uma parte de pensamentos que ela tem que ser trabalhada. E como eu disse antes, é como se fosse um músculo. A gente não vai para academia, quisera eu, né, poder ir para academia um dia e sair de lá malhada, saradíssima, só coisa boa. Mas não, é aquela coisa, tu tem que ir todo dia, e vai ter dias que tu não vai querer, e vai ter dias que tu vai estar desmotivada, e aquela coisa toda não vai acontecer, vai ser uma droga, e tu simplesmente vai ter que continuar, vai ter que persistir. Por quê? Porque o resultado está mais adiante. O resultado carece que tu vá e continue fazendo a coisa acontecer. E é justamente por isso, né, por passar por todas essas experiências, por vários percalços, várias pedras do meio do caminho, que eu quero te trazer esse passo a passo, para que tu possa trazer para a tua consciência, porque o primeiro passo é a gente trazer para a consciência aí o que pode ser feito, para a gente poder, em cima disso, criar as nossas próprias estratégias. E eu gosto muito de um cara chamado Napoleão Hill, o tio Nep, né? Ele tem várias estratégias, vários métodos que eu me identifico muito com a questão do pensamento, né? Que é muito trabalho de pensamento. Então, quando eu estou desenvolvendo a persistência, seja lá para o que for, seja para qual plano que eu tenha, para qual projeto, negócio, a primeira coisa que a gente tem que ter forte é, Marcela, amo esse cara é demais. A primeira coisa que a gente tem que ter forte é a questão do nosso propósito definido, nosso famoso propósito. Todo mundo fala hoje, tipo, ache seu propósito, encontre seu propósito. E eu acho que saber o que se quer acima de tudo, talvez seja o passo mais importante para tu desenvolver o músculo da persistência, né? O comportamento, esse estado mental que eu posso te chamar de ter um propósito definido, porque ter isso definido, ter isso certo na tua mente, vai fazer continuar, vai te fazer continuar enquanto qualquer um ou outro pararia. Então, pensa assim, vai anotando. Agora eu estou começando a falar sobre os oito estados mentais. O primeiro deles é o propósito definido. Eu sei quanto isso pode parecer difícil, quanto isso pode parecer um peso nas tuas costas de, eu preciso achar o meu propósito, etc. Mas se tu minimamente souber o que tu quer atingir na tua vida, considere-se que tu já está muito à frente de muitas outras pessoas, tá? No quesito de trabalhar para desenvolver a tua persistência. Perfeito? O próximo estado mental é o estado de desejo. Existe uma frase que eu escutei em um dos treinamentos do Anthony Robbins,
Se alguém não conhece, meu Deus, esse cara precisa, pelo amor de Deus, esse homem é demais. Ele já dizia que ele, quando ele criou o negócio dele, quando ele criou esse império dele, do desenvolvimento humano, ele disse que ele foi obcecado por aquilo até dar certo. Ele tinha verdadeira obsessão pela meta, pela transformação da vida das pessoas, pelo desenvolvimento. Então ele superou, ele teve mega desafios na vida dele, coisas horrorosas aconteceram no processo de desenvolvimento dele, mas se eu não tiver esse desejo forte de que eu quero que isso aconteça e de fato ser obcecado por isso, obcecada por criar essa minha nova realidade, criar esse meu novo negócio, se eu não tiver isso muito forte dentro de mim, muito provavelmente eu vou cair nas armadilhas e deixar a coisa se esvair. Então, desejo é o segundo ponto. Terceiro ponto, autoconfiança. De nada adianta eu querer demais uma coisa, ter desejo e eu não acreditar que eu tenho capacidade e que eu tenho plenas condições de executar um bom plano. Então, autoconfiança em saber que essa coisa vai dar certo, em fazer o que tem que ser feito, de pagar o preço e de ver o resultado acontecer. Autoconfiança, anote, por favor. Próximo comportamento. Planos definidos. Estou olhando aqui para baixo porque eu dou uma olhadinha na minha cola, né? Afinal de contas. Plano definido. Se a gente não tem um plano organizado, minimamente, aonde a gente quer chegar e como eu vou fazer para chegar lá, pode ser que eu comece a me perder no meio do caminho. Pode ser que aconteçam outras coisas, pode ser que outras coisas virem prioridade, e se eu não consigo enxergar isso, eu acabo de novo deixando a coisa se esvair. Então, se eu tenho planos definidos, planos organizados, mesmo que eu mude isso daqui a um pouquinho, mesmo que eu tenha algumas curvas aí no meio do caminho, tendo isso, eu ajudo novamente a desenvolver esse músculo da persistência. Então, bora planejar, bora colocar no papel essa coisa toda. Próximo comportamento, conhecimento exato. O que acontece? O que aconteceu também na minha jornada? Como eu exército de uma mulher só, está construindo um negócio de absoluto zero, muitos conhecimentos, né? Muitos conhecimentos se fizeram necessários. Eu precisava aprender isso, eu precisava aprender aquilo e aquela coisa. Eu era toda a minha equipe. Então, eu tinha que aprender todas essas coisas do zero. Então, quais são os conhecimentos que tu precisa? Mas quais são os conhecimentos exatos que tu precisa adquirir para fazer o teu plano, o teu negócio funcionar? Porque se eu não dominar, se eu não colocar em prática isso aí, muitas outras coisas vão pipocando na tua frente e esse é um dos primeiros vilões a acabar com a tua persistência, porque muito provavelmente tu vai desistir, tu vai te desmotivar, e se tu não tiver isso organizado dentro de ti, dentro do teu coração, pode ser que a tua persistência vá por água abaixo também. Então, cuidado. Anota os conhecimentos que tu precisa ter. Anota o que tu precisa aprender de novo para ir atrás da coisa certa, sabe? Tem muita informação hoje na internet aí, tá tudo disponível, a reveria aí para quem quiser olhar. Mas se tu não começar a olhar, tu vai ver um curso disso, tu vai ver um curso daquilo, tu vai ter um processo daquilo e tu não vai focar em nada. Então, vai perder tempo, vai perder energia e vai deixar o teu negócio demorar mais ainda para ser colocado no ar. Certo? Próximo comportamento, cooperação. A harmonia de um grupo para desenvolver alguma coisa, pedir ajuda, estar em contato com outras pessoas. Eu sei que tem as minhas gurias, eu sempre gosto de dizer, as mulheres empreendedoras do Sul estão aqui comigo. E elas me fizeram sentir na pele o que é um poder de um grupo. O poder de estar em um grupo, o poder de contar com outras pessoas, de ter uma tribo, né? Isso aí, o poder de estar em uma comunidade que acredita nos teus planos, às vezes acredita mais em ti.
acredita mais no teu plano do que tu mesma, e está em contato com essas pessoas, está em contato com essa mentalidade, porque hoje é muito mais fácil a gente se perder. É isso aí. É muito mais fácil a gente se perder porque o negativo está muito mais fácil aí. O negativo é a coisa mais fácil da gente achar. As pessoas dizendo que tu é doido, as pessoas dizendo que isso não vai dar em nada, que teu projeto é não é legal, para não falar um palavrão aqui, que tu precisa parar com essa brincadeira e etc. Então, no momento que a gente acha um grupo de cooperação mesmo, a gente está no meio de uma mentalidade diferente, então isso aí faz toda a diferença para a construção do teu músculo da persistência. E o próximo comportamento é a força de vontade. Eu sei que tem um monte de coisas que envolvem, né, a construção de um plano, a construção de um negócio, e ter como hábito se concentrar nos teus pensamentos positivos para elaborar esse plano de conquista, porque é muito mais fácil a gente elaborar um plano enquanto a gente está com um pensamento positivo, né? Eu vou definir a estratégia que eu vou usar quando eu estiver desmotivada. Eu vou definir uma estratégia que eu vou usar quando eu me sentir perdida. Eu vou definir uma estratégia, uma tática para usar quando a coisa não for do jeito que eu estou. Então, a força de vontade está no sentido de tu criar as tuas estratégias para lidar com os momentos de dificuldade. Certo? Ó, a Val tá dizendo, eu tive que mudar um pouco o rumo que conversamos. Ah, mas olha aí, ó. Isso aí, Val. A mudança de planos, ela acontece. A mudança de planos, ela acontece. À medida que tu vai caminhando, como eu gosto de falar, como eu aprendo com as minhas mentoras, tu vai caminhando e vem o universo botando o chão. Então, não tem problema de tu ir alterando um pouco a tua rota. É normal. O importante é que a gente esteja indo para frente, esteja caminhando sempre para frente. Sempre no sentido positivo, sempre no sentido de construir alguma coisa legal para a tua vida. Certo? Como o último hábito aqui, o último comportamento de construção para o teu sucesso, para uma mentalidade de sucesso, é o hábito. Este bandido que a gente tem que começar a colocar hábitos novos na nossa vida. O hábito, ele tem o poder de inserir atos de coragem, né, na tua existência. Ele é uma arma contra o medo, porque a gente vai fazendo as coisas todos os dias um pouquinho, nada supera a gente fazer a mesma coisa um pouquinho todos os dias, em função do nosso plano, em função do que a gente quer conquistar para a nossa vida. Então, eu até anotei aqui alguns dizeres que eu acho que é bem importante. O primeiro deles é que a persistência é uma das maiores chaves para o sucesso. Significa que a gente segue andando em frente, segue sempre em frente, mesmo quando a gente sente vontade de desistir. Olha só tá dando uma falhazinha aqui, espero que todos estejam ouvindo. Mas, ó, significa que a gente segue andando mesmo quando a gente sente vontade de desistir. Quando a gente está batalhando pelo que a gente quer, às vezes nem tudo é fácil. Então, com a persistência, trabalhando esse estado mental, né? Esses vários estados mentais que eu listei hoje, vão fazer com que a gente torne a persistência a nossa melhor amiga. Né? A nossa melhor amiga para a gente atingir o que a gente quer. Ela vai permitir a gente continuar andando mesmo quando a gente não está mais motivada, mesmo quando a gente está triste, mesmo quando a gente não está tendo os resultados que a gente quer. A gente segue em frente, segue caminhando. Seja bem-vinda. Quanto tempo, né, Guri? Olha só que momento. Seja bem-vinda. A gente segue andando, haja o que houver. E agora, obviamente, nessa jornada a gente se depara com alguns obstáculos aí no meio do caminho. E talvez tu fique pensando, né? Tu esteja pensando que é normal, que é tranquilo a gente pensar, mas eu não tenho essas coisas todas definidas, eu não sei nem como fazer esses estados mentais aí, trabalhar e treinar esses estados mentais. Eu não sei será que eu já sei o que eu quero? Será que eu tô errando? Será que eu tô tropeçando? E aqui eu quero só te chamar a atenção
para dois obstáculos assim bem importantes que podem acontecer aí no meio da jornada. Só tomar uma água aqui que o negócio tá bravo. Dois obstáculos, dois sintomas, né, desta doença, da falta de persistência, da falta de um estado mental positivo, na falta de um estado mental que vai te levar para o topo. O primeiro deles é a nossa famosa procrastinação. Aquelas desculpas que a gente dá para a gente não fazer o que tem que ser feito, para a gente não pagar o preço. E a maioria das vezes a gente nem se dá conta delas. Elas acontecem muito naturalmente, assim, a gente simplesmente diz, ah, não, depois eu faço, ou acontece qualquer coisa que é mais importante. Então, tudo é motivo para deixar para depois. E tu sentindo isso, se tu estiver olhando para os teus dias e tu estiver sentindo que a procrastinação está aí, que a procrastinação é uma constante na tua vida, saiba que isso é um sintoma de que a persistência, de que aqueles 8 hábitos aí acima que eu citei, eles precisam ser melhor trabalhados na tua vida. Uma outra coisa que é importante chamar atenção é a falta de planejamento. Por exemplo, assim, ó, por mais que a gente tenha os nossos planos, a gente, assim, ó, cheia de alegria no coração, cheia de bondade no coração, quer fazer a coisa toda acontecer, se a gente não coloca no papel aonde a gente quer chegar, quais são as nossas metas, até assim, ó, nos mínimos detalhes, assim, pensa em metas financeiras, em metas de objetivo de negócio. Se tu não escreve isso, se tu não coloca claro na tua mente, é uma grande arma do medo. Isso aí é uma grande arma do medo para te fazer parar também perante os obstáculos. Então a gente tem que se munir de tudo que a gente puder para fazer tudo acontecer, para a gente poder criar as estratégias para quando acontecer essas coisas horrorosas, né? De falta de motivação, de falta de vontade e trazendo um extra aí, muitas vezes a gente não age, muitas vezes a gente não faz as coisas o que tem que ser feito porque a gente tem medo do fracasso. Né? A gente tem medo de que a coisa não dê certo, de que tu vai despender uma energia, seja bem-vinda, Camila. A gente vai despender uma energia que simplesmente vai por água abaixo. A gente tem medo de arriscar, tem medo do novo. Como é que a gente vai fazer? Né? E o próprio Napoleão Hill, ele diz o seguinte, ele fala que comece devagar, dê os seus primeiros passos e vá aumentando a velocidade. Isso vai significar tu dar um passo para tu começar, dar mais um passo para tu progredir e mais um, e mais um, e mais um, sem ficar com grandes expectativas ou esperando que o universo crie as circunstâncias perfeitas para que o teu sucesso aconteça. O sucesso vai acontecer quando tu persistir. O sucesso vai acontecer quando tu treinar os teus estados emocionais, um a um, para que os teus planos se tornem realidade. É possível, eu criei os meus, se eu conseguir criar, por que tu não vais conseguir? Não existe nada de diferente entre eu e ti. Não tem nada de diferente. O lance todo é a gente trabalhar esses estados emocionais. E outra, as mulheres mais interessantes, eu sei que tem muitas mulheres muito interessantes aqui ouvindo a live hoje, elas persistem apesar de tudo. Elas estão fazendo apesar de tudo, elas estão procurando. Então elas acreditam nas suas metas, acreditam nos seus sonhos, acreditam nos seus objetivos e elas fazem a coisa acontecer apesar das circunstâncias. Então, minha gente, eu espero que tu, só fazendo um apanhado geral, propósito definido, trabalhando o músculo de criar o teu propósito definido, trabalhar o teu desejo sobre o que tu quer, criar as tuas metas com obsessão de fazer dar certo, autoconfiança, planos definidos, conhecimento exato, autoconfiança, cooperação, força de vontade, criação de hábitos. Eu sei
que isso tudo parece muito fácil. Eu falando aqui cheia de sorriso para vocês, parece tudo muito fácil. Mas se fosse fácil, estava todo mundo fazendo, todo mundo sendo feliz, todo mundo curtindo a vida adoidado, fazendo muito dinheiro. Por isso que não é. É por isso que eu estou aqui, resolvi te inspirar isso sobre todos esses pontos hoje, porque eu passo isso todos os dias. Eu crio as minhas próprias estratégias, eu compartilho com as pessoas e eu gostaria muito, muito de vocês fazendo parte dessa minha comunidade. E quero dizer que em breve eu deixei um link aqui em cima, eu vou estar falando mais profundamente aí sobre esses assuntos. Eu quis fazer só um briefing geral aí, né, dos comportamentos essenciais para a construção aí de negócios de sucesso. Te inscreve aí nesse link que eu deixei aqui em cima. Tá? Em cima é o bit.ly/escola de empoderamento. Em seguida eu vou abrir a turma, então vai ser bem bacana, eu vou deixar bem direitinho, vou fazer tudo bem, bem explicadinho para vocês verem o quanto é importante, independente da meta que a gente esteja trabalhando, independente do plano, do projeto que seja, o quanto é importante a gente trabalhar os nossos estados mentais, porque nós mulheres somos cheias de facetas aí que merecem e devem ser trabalhadas com todo carinho, com todo amor. E quando a gente tem alguém segurando a nossa mão, quando a gente tem uma pessoa junto da gente, entendendo o que a gente está passando e acreditando nos nossos planos, isso é muito especial. Aqui, ó, tô lendo a Nana, gratidão por essa pitada generosa de empoderamento, é sempre uma fonte de inspiração. Então, eu quero que vocês se sintam acolhidas sempre quando eu fizer aqui algum tipo de ação na fanpage, quando eu tiver alguma coisa para encaminhar de legal para vocês, para inspirar, para realmente dividir o que está sendo da minha jornada e o que pode fazer sentido para a jornada de vocês. Eu quero que contem comigo. E se inscrevam aí no link da Escola de Empoderamento, que em breve teremos novidades bem fortes, bem consistentes e bem alegres, obviamente. Então, muitíssimo obrigada por me ouvirem, muitíssimo obrigada por estarem aí presentes e bora fazer acontecer. Quem tiver alguma dúvida aí, quem tiver alguma coisa para compartilhar, me chama em box, faz alguma coisa, né? Me manda um sinal de fumaça que tô aí junto. Um beijo enorme. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários antes de ir embora, coisa mais querida aqui esses comentários, ó. Ai, mascarinhas, coisa mais bonita. Eita, é ótima, obrigado, gente. Ainda tô um pouco fora de forma aí de fazer umas lives, fazia tempo que eu não fazia, mas obrigado mesmo pela presença de todas vocês, coisa mais querida. Vocês são demais, vocês são fodas, desculpe, né? E tamo aí, tamo junta. Contem comigo. Um grande beijo, uma boa noite e ó, vejo vocês em seguida na Escola de Empoderamento. Beijos, obrigada, até mais.